Muito bem-vindos oficialmente à nave Aquariane em 2024. Claro, parênteses, né? Não estamos ainda no ano novo astrológico, que ele só começa quando a gente tiver a entrada do Sol em Áries. Porém, pelo calendário gregoriano, já estamos em 2024, né? Então aqui a gente sempre em momentos de transformação, ancorando as mudanças. E eu vim aqui num momento de semana muito auspiciosa, talvez uma das semanas mais malucas do ano, para dizer um pouquinho para vocês o que podemos esperar deste ano de 2024. Muito bem, viajantes, espero que vocês estejam por aí nas suas transformações, né, de entrada de ano. Sempre tem uma energia que ela é mais das metas, dos planejamentos, e 2024 a gente sabe que vai ser um ano altamente transformador. Pela astrologia, temos diversos trânsitos astrológicos que eles vão trazer pra gente mudanças, e são mudanças geracionais, porque a gente tem movimentos aí que são movimentos dos próximos 20 anos da nossa jornada. É também considerado um ano 8, né? 2024 na soma, 4 mais 2 mais 2 dá um ano 8. E no tarô, ele representa a carta da justiça, né? Ele é a balança. Então, um ano aí que a gente vai ser chamado a balancear muitas coisas. A gente literalmente vai colher o que a gente vem plantando. E é um ano regido por Saturno. Então, a gente tem aí o grande deus do tempo, o senhor do karma, regendo 2024, fora o trânsito astrológico que a gente já tem, Saturno fazendo no signo de Peixes, que vai até 2026, marcando aí também um fechamento desse Saturno andando pela nossa mandala dos signos, né? Então ele iniciou ali o seu caminho em Áries, foi andando, passando mais ou menos 2 anos e meio a 3 anos ele passa em cada signo, e aí a gente tem aí Saturno em Peixes, finalizando uma volta em toda a mandala do zodíaco, trazendo pra gente muitas reflexões, muitos aprendizados e muitas coisas a serem transformadas. Também pela Umbanda, a gente tem um ano regido pela energia de Exu, porque a gente iniciou 2024 numa segunda-feira, então quem cuida de segunda-feira é Exu, e aí então a gente já pode imaginar um pouquinho, né, que a gente tem um 2024 com grandes ceifadores ancorando essa energia, um ano que nos pede muita autorresponsabilidade, um ano que nos pede crescimento, amadurecimento, um ano que nos pede para olhar o que a gente vem fazendo das nossas vidas e o que a gente quer fazer daqui para frente, num posicionamento muito mais maduro e muito mais adulto das nossas ações. Então, é um pouquinho sobre isso que eu quero falar. É claro que eu recomendo aqui para vocês, a gente tem diversos astrólogos super referência a título de uma astrologia mundial, então quem quiser aprofundar um pouquinho na temática a nível do coletivo, a nível do mundo, né, dos países, do que temos aí esperando a título de conflitos, de quedas de poder, de grandes potências assumindo um novo lugar, recomendo que vocês deem uma buscada em astrólogos que são específicos em astrologia mundial. Aqui eu trago um panorama geral e coletivo, mas que é para a gente se aprofundar em nós mesmos, naquela nossa casinha, naquele nosso lugar individual de transformação do nosso ser, tá? Mas tudo que eu vou falar aqui nos impacta de maneira coletiva e claro que nos impacta de maneira individual. Vou começar então hoje, né, honrando, estou aqui falando para vocês numa terça-feira, dia 6 de fevereiro de 2024, uma das semanas mais doidas e bombásticas de 2024, que é uma semana de lua minguante, tá? Então estamos aí num período de literalmente fechamentos de ciclo, finalizações, o deixarem ir embora o velho, o que precisa morrer, para que lá na sexta-feira, dia 9, a gente comece efetivamente a alunação aquariana, numa lua nova, que vai dar aí o tom do nosso 2024, porque, meus queridos viajantes, neste momento, até mais ou menos lá para o dia 13 de fevereiro, a gente tem todos os planetas pessoais junto com Plutão e o Sol dentro do signo de Aquário.
me digam que se isso não for uma baladinha cósmica no signo de Aquário, eu não sei o que é. Então a gente está falando de Marte, de Mercúrio, de Vênus, de Plutão e do Sol. Todos esses planetas fazendo um stellium, né? Quando a gente fala que a gente chama de stellium esse aglomerado de mais do que 3 planetas juntos dentro da constelação de Aquário, trazendo aí pra gente uma forte impressão dessa energia no momento. Em diversos âmbitos diferentes, porque cada um desses planetas vai falar de uma coisa diferente, mas é importante que a gente saiba que essa energia aquariana ela vai estar aí muito eminente, muito em voga pra gente, e a gente tem essa energia aí para o nosso início de fevereiro bombando e trazendo altas reflexões importantes. O que é muito interessante que vocês observem é que a gente pode estar vivendo um paradoxo também, tá? Um paradoxo em que sentido? Podemos sim estar sentindo uma questão de temas do passado, situações, conflitos, questões que precisam ser resolvidas, ciclos que precisam ser fechados, coisas que precisam ser alinhadas, e a gente está sentindo essa necessidade de se desapegar do passado, da gente deixar esse passado em paz, da gente curar porções nossas, que são porções mais infantis, porções que estão ainda naquele lugar de vitimização, um lugar ainda às vezes muito apegado, né? Aquela dor, aquela parte nossa que não quer crescer. E aí quando a gente estiver olhando de um outro prisma, a gente vai estar sentindo um impulso, gente, de ir para o futuro, de construir, de fazer, de acontecer, de colocar a mão na massa. E assim, essas duas energias sim fazem sentido, sim estão presentes. E aí um pouquinho do que eu deixo aqui para vocês de sugestão é que vocês utilizem esses próximos dias aí ainda da fase minguante para literalmente assim, ó, fazer a faxina, limpar, mandar embora o que precisa ir embora, organizar um pouquinho a casa, porque quando a gente colocar o pezinho nessa lua nova em Aquário, meus amores, aí assim, ó, projetos, sonhos, livros, relacionamentos, ideias, planos, tudo aquilo que você tem aí guardado na sua gavetinha ou aqui só nas suas ideias, é hora da gente colocar a mão na massa e fazer acontecer. Principalmente porque além dessa galera toda aí, né, em Aquário, a gente vai ter um período de meses que a gente vai ter todos os planetas em movimento direto, ou seja, a gente não tem nenhum planeta retrogradando. Urano, que estava retrógrado, recentemente voltou ao seu movimento direto, então é como se a gente está, né, com a energia de todos os planetas caminhando para frente. Então a gente tem aí toda essa galera empurrando a gente em direção ao futuro. E aqui tem uma coisa muito importante que eu já aproveito para fazer o gancho, a entrada de Plutão em Aquário em 2024, tá? Então assim, a gente tá esquentando os motores desde o ano passado, mas efetivamente a gente tem em 2024 o período mais longo desse Plutão em Aquário. Ele começou lá no início de janeiro, né, dia 20 de janeiro, ele fica até setembro em Aquário, aí ele tem 2 meses que ele volta um pouquinho para Capricórnio e dia 19 de novembro de 2024, definitivamente, Plutão traz a sua bagagem, coloca os seus pezinhos e ancora a sua morada pelos próximos 20 anos no signo de Aquário. A gente está falando de uma transformação que nenhum de nós que está vivo no planeta Terra neste momento presenciou, porque Plutão só esteve em Aquário 250 anos atrás. A gente está falando da época da Revolução Francesa, da época em que o planeta Urano, que cuida de Aquário, foi descoberto. Então a gente está falando de uma transformação a nível da nossa humanidade sem precedentes. A gente não sabe o que é isso que vai acontecer. Todos nós, a nível coletivo, a nível individual, vamos sim passar por transformações profundas. Vamos viver períodos de mortes e renascimentos a nível do nosso coletivo, mas também da nossa identidade. E aqui é uma coisa que eu queria trazer de expansão, porque quando a gente fala de Aquário, a gente pensa, né, Aquário, coletivo, grandes grupos, né, o planeta inteiro, aquela coisa de união, e isso é Aquário, mas a gente está falando de um eixo que na outra ponta eu encontro o Leão. E Leão é o quê? É a identidade, é o centro, é o eu, é aquele lugar aqui do meu coração que a partir de quem sou é que eu posso estar no coletivo. Então vamos passar, e esse momento, tá? Vocês
Percebam aí como que tá a caminhada de vocês. Esse momento de lua nova, esse momento que a gente está passando aqui, os dias que antecedem, né, essa lua nova em Aquário, é o momento da gente se despir, da gente se desapegar dessas partes nossas enquanto indivíduo que não fazem mais sentido. Então, o que é aquilo que você olha lá para trás e fala, olha, essa porção minha aqui infantil, essa porção vitimista, essa dor lá do meu passado, não tem mais como ela andar em conjunto com esse novo ser que tá aqui, que tá desabrochando, ou essa parte minha mais conectada à minha essência que quer vir para a luz. E no momento que a gente faz essa faxina, a gente começa a se aproximar do quê? Desse lugar que mais próximo do nosso coração e de quem a gente verdadeiramente é, a gente pode manifestar. Porque é uma ilusão a gente achar que a gente vai estar no coletivo, que a gente vai estar lá servindo ao mundo, ao planeta, fazendo, acontecendo, ajudando todo mundo, se a gente não sabe quem a gente é. Porque nesse lugar a gente está numa sombra. Na sombra do quê? Preciso agradar para ser amado. Preciso ser bonzinho para ser aceito. Vou fazer o que todo mundo quer para pertencer. E esse lugar não nos ancora na nossa verdade. Por isso que eu como aquariana, gente, aqui ó, para falar de aquário eu tenho experiência na pele mesmo, né? Eu demorei muito tempo para entender que esse lugar aquariano de eu estar servindo ao coletivo, ele só realmente passou a ser genuíno e de coração quando eu me firmei nessa minha parte leonina. Então, quem que eu sou enquanto indivíduo? Onde que está a minha autenticidade? Onde está meu poder pessoal, meu brilho pessoal? O que eu defendo? O que são meus valores que são inegociáveis? Qual é aquele lugar que eu falo assim, olha, mas essa sou eu. E eu não vou mudar para que você goste de mim, ou eu não vou mudar para me adequar ao que as pessoas acham que é certo ou é errado. Vocês vão perceber que esses 20 anos de Plutão em Aquário, todos nós vamos vivenciar isso em algum nível. A gente tem na nossa sociedade, eu sempre falo isso, uma predileção pelo ar. O que é o elemento ar? É o social, é o coletivo, são as massas, é aquilo onde a gente é condicionado. Quando eu tô falando do elemento fogo, que aí eu tô falando do quê? Leão. Em Aquário eu tenho o elemento ar, em Leão eu tenho o elemento fogo. Eu estou falando, gente, do único elemento que não se contamina. Então eu tô falando daquele lugar mais puro que eu vou olhar para dentro de mim e vou falar, olha, peraí. Aqui eu tenho meus dons e talentos, aqui é quem eu sou, aqui é a maneira como eu falo, aqui é o que eu acredito. E a partir disso, aí sim, eu tenho força o suficiente para me posicionar e levar o meu servir ao mundo. Então vejam como é bonito, né? Tanto que na mandala zodiacal, Leão antecede Aquário. Por que será? Primeiro eu preciso entender esse lugar de quem sou, me firmar nesse lugar, ter muito claro para mim o que eu quero, o que eu desejo, meu amor próprio, minha autoestima, porque é a partir desse lugar muito bem ancorado que aí eu posso estender as minhas mãos e ir lá ser aquariana e servir ao coletivo e ajudar e estar nos grupos sem que eu me perca. Ou sem que eu esteja nessa necessidade de que eu preciso agradar, de que eu preciso pertencer, de que eu preciso ser amado. Então se preparem aí para essa revolução de Plutão em Aquário. A gente vai ter muito para falar sobre isso aqui, porque, enfim, só estamos começando com esse cenário, mas assim, se preparem para ter visões de mundo transformadas, ideais que vocês têm transformados, aquilo que vocês acreditam de vocês mesmos transformados. Vamos viver mudanças exponenciais com a tecnologia, que aí não preciso me aprofundar, né, até onde que ela vai ser saudável ou não, mas teremos isso na tecnologia. E com certeza esse olhar para que a gente de uma vez por todas comece a ancorar essa tão esperada era de Aquário que a gente vem falando há muito tempo. Muito bem? Isso é o que temos aí de Plutão em Aquário para nós. Ao mesmo tempo, temos como regência de 2024 o planeta Saturno. Então a gente está falando que 2024 ainda é um ano de mais restrição, ainda é um ano de mais limitação. E aí, aqui eu já trago para vocês minha consideração, tá? Não gosto de ficar interpretando isso como algo assim, meu Deus, vamos ter medo, que desespero, sobrevivência, vamos estocar comida.
Não acho que é por aí, mas acho que sim, a Giana não pode falar com certeza absoluta que é um ano total de florescimento e enfim, né, das coisas estarem num fluxo muito mais de crescimento. Ainda estamos num ano de ir lá e entrar na nossa balança. Não à toa, é um ano 8, é um ano da justiça, é um ano da balança. Então a gente ainda está num período de rever, de falar assim, olha, peraí, o que eu venho fazendo? Deixa eu ver o que está me gerando como consequência. Será que eu realmente estou alinhado com o meu caminho? O que eu tenho feito ali que eu vou colher de consequências talvez não tão agradáveis agora? Porque o Saturno, gente, ele pode parecer chato, né? Porque, enfim, ele ensina de uma maneira que às vezes é uma maneira meio brava, ou de uma maneira que às vezes é meio séria. Mas por quê? Porque muitas vezes a gente precisa daquele professor chato na escola, né? Pra gente entrar nas rédeas, pra gente entender o que é essa parte nossa que precisa amadurecer, que precisa ter responsabilidade. Então, é por isso que às vezes a gente não gosta de Saturno, ou a gente fala que o Saturno é o grande maléfico da astrologia, mas é só porque ele puxa a nossa orelha mesmo. Ele não quer que a gente fique ali querendo colinho de mãe a vida inteira. Ele quer que a gente vire adulto e que a gente vá fazer algo de bom com a nossa vida. Então, a partir da minha perspectiva, eu vejo que quem escolher olhar para esse Saturno e falar, ok, quais são as lições que eu ainda preciso rever aqui? Qual é a parte que eu ainda não estou querendo crescer? Qual é a parte que eu não estou querendo amadurecer? O que eu estou colhendo do que eu venho plantando? Onde eu preciso melhorar meu compromisso, minha autorresponsabilidade, minha seriedade? Nesse sentido, e eu acredito muito nisso, quem tiver nesse caminho, Saturno empurra, Saturno leva lá pra frente. É igual, gente, qualquer professor que a gente fala, né? Tem um professor chato ali, mas se você estuda, se você faz a lição de casa, se você passa na prova, ele não quer seu mal. Ele quer exatamente que você evolua, que você vá para um nível além. É a mesma analogia que a gente precisa fazer com Saturno. Então, claro, ainda não esperem um ano muito fácil, ainda não esperem um ano muito fluido, mas tenham certeza que é um ano da colheita, que é um ano da balança. Tem uma professora minha, ela fala o ano do pedágio, né? Porque pra gente passar por ele, a gente realmente vai ter que pagar um preço. Então, e aí juntando, onde eu falei lá no começo, juntando com essa energia de Exu, que também é um ceifador, que também é o cara que vai olhar e falar assim, e aí? A justiça é sempre a justiça divina, não é a justiça que você quer acreditar que é a justiça, né? Essa justiça regida lá pelo alto. Então, eu acho que nesse cenário é bom que a gente esteja atento para os nossos movimentos, para a forma como a gente está caminhando na vida, para o quanto você está se comprometendo com aquilo que você quer construir, que você quer fazer e que com certeza, desde que a gente esteja alinhado com isso, não é para a gente ficar em sofrimento, gente, percebam, não é para a gente ser punido, não tem nada a ver com isso, é só mesmo para a gente alinhar a rota. E se a gente estiver muito preguiçoso, estiver procrastinando muito, ele dá uma apertadinha no parafuso, né? Eu sempre falo isso. Se eu tô enrolando demais, se eu tô ali meio fazendo corpo mole, aí ele vai dar uma puxadinha de orelha na gente, porque ele quer que a gente vá em direção a esse crescimento. Muito bem? Eu acho que esses são, assim, o que eu queria trazer hoje para vocês aqui como um retorno, né, dos nossos bate-papos aqui na nave. É um pouquinho esses grandes movimentos, essa energia principal. É claro que aos poucos eu quero falar um pouco com vocês as temáticas dos eclipses, né, trazer um pouquinho mais sobre tudo, mas acho que para dar essas boas-vindas iniciais era um pouquinho sobre isso que eu queria dizer para vocês e no mais, principalmente, ter voltado aqui, estar presente nesse momento que é muito importante para mim, porque eu, como aquariana da gema, tá, gente? Aquariana raiz, literalmente estou gravando esse dia há 2 dias do meu aniversário, da minha revolução solar. Então, assim, é o que eu comentei com as pessoas hoje em dia. Eu sou uma viajante tanto quanto vocês, e aqui é literalmente vida real. Tem horas que eu patino um pouco mais, tem horas que eu tô dentro dos meus processos e precisando transformar aquilo que tá acontecendo dentro de mim, porque tudo que eu trago para cá é a partir da minha própria experiência, é a partir daquilo que tá vivo dentro de mim. E como eu falo sempre, ressoa comigo e cruza o meu caminho aqueles que de alguma maneira se identificam com o momento, com algo que eu falei, algo que tocou seu coração. Então, para mim é muito importante estar voltando aqui
exatamente nesse período que estou olhando, né, as minhas partes ainda que precisam ser resolvidas, partes que precisam ser deixadas em paz no passado, partes infantis, partes vitimistas, para que eu realmente consiga entrar nessa lua nova em Aquário e colocar esse meu servir no mundo cada vez mais alinhado com o que eu acredito e com o que faz sentido para o meu ser, porque no fundo, gente, eu acho que estar no mundo é sempre fazer aquilo que nos toca o coração. Não é fazer porque as pessoas acham que tem que ser feito, não é fazer porque alguém falou que tem que fazer, mas é fazer a partir daquilo que nasce aqui de dentro, porque a semente está sempre aqui. E o movimento, para mim, ele é sempre de dentro para fora. Então, aquilo que transborda em mim, aquilo que se transforma em mim, aquilo que eu conheço, aquilo que eu fico sabendo, aí então eu posso transbordar e compartilhar um pouquinho com vocês que cruzam o meu caminho. Então, desejo para nós últimos dias aí de lua minguante, aproveitem esses últimos diazinhos para fazer a faxina. Desejo a todos também uma lua nova em Aquário, assim, muito disruptiva, inovadora, fora da caixinha, quebrando paradigmas e no mais que vocês possam desenvolver cada vez mais a coragem e ousadia para bancar quem você verdadeiramente é, aquilo que você verdadeiramente acredita, quando existe um mundo inteiro lá fora falando na nossa cabeça, dizendo como a gente tem que fazer, o que a gente tem que pensar, querendo colocar a gente numa caixinha, né, para que a gente fique condicionado a um sistema. Então, que para essa era de Aquário, que vai sim, independente da humanidade querer ou não, a Terra, o planeta Terra, Gaia, vai ancorar a era de Aquário, vai ancorar a 5D, e para sustentar essa energia, a gente vai precisar estar alinhado a esse futuro, a esse novo paradigma que tem aí por vir, uma nova maneira de estar enquanto grupo, de estar enquanto seres humanos, e é isso que eu desejo pra gente no ano de 2024. Me acompanhem por aqui, me acompanhem pelas redes, tenho projetos aí para sair do forno nessa lua nova, tá? Mas eu tenho que esperar também, porque eu tô nas minhas faxinas aqui internas, mas estejam aqui comigo, que espero esse ano poder compartilhar com vocês mais, servir mais, estar mais em presença, e assim a gente vai construindo o nosso caminho. Muito bem? Um início de 2024 para todos, muito maravilhoso. Astrologicamente, a gente ainda tem que esperar um pouquinho, só lá em março, mas aí a gente volta em março com uma celebração astrológica bem digna da nossa nave aquariana.